Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando, os Andes, o Farid e muito mais. Os caras aí com medo de tomar goleada do time do Mengão, hein? Tem também informações sobre o mercado da bola, o sistema financeiro do time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, as novidades? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nilson dizer que o Grêmio tem o pior futebol, o Rizek dizer que o Grêmio tem o pior futebol, o Eric Faria dizer que o Grêmio tem o pior futebol, hoje a Lê Oliveira lá nos cancelados me disse que o Grêmio tem o pior futebol, o Cazé dizer que o Grêmio tem o pior futebol e vários outros, e eles têm toda a razão. E eu concordo com eles. O Grêmio tem o pior futebol do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é pior que o Sport? É pior. Na minha opinião, o Grêmio é pior que o Sport. Porque o Sport veio aqui, nos deu um banho e nos ganhou. O Grêmio é pior que o Fortaleza? Na minha opinião, é. É pior que o Santos? É. É pior que o Juventude? Se iguala. É pior que o Coirmão? Não, não é. Mas o Grêmio tem o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Isso é muito triste. De hoje eu estar falando aqui para você, meu amigo, minha amiga, e me dá vontade até de chorar, de dizer que o Grêmio tem que cuidar para não tomar um massacre do Flamengo. Aonde nós chegamos? Mas desde quando que nós vamos pro Maracanã borrados, cagados? Não, porque nós vamos cagados pro Maracanã. Cagados, desculpa o termo. Pode estar tomando café da tarde, da noite, essa hora, já antecipando a janta, um lanche, mas o Grêmio vai cagado pro Maracanã. Isso não é possível. Onde está a história do Grêmio? Onde está a tradição do Grêmio? Onde está a força do azul, do preto, do branco? Façam pela torcida do Grêmio, que é a maior torcida do Rio Grande do Sul, que de cada 10, aqui ó, 10 gaúchos, 7 são gremistas. De cada 10, 7 são gremistas. Façam por essa torcida que é a maior torcida do sul do Brasil. Não nos façam ser humilhados no domingo. Não podemos ser humilhados. O que o Flamengo tem tanto demais? Eu sei, Farido, que tem uma máquina, que tem um banco extraordinário, que tem time, um segundo time e um terceiro time. O Michael foi dispensado. Por que o Grêmio não vai lá? Estou dando só um exemplo. Só um exemplo. O Flamengo tem time A, time B e time C, mas nós não podemos ir para o Maracanã achando que nós vamos ser massacrados. Não vou aguentar. Eu prefiro morrer antes. Eu não vou aguentar ver o Grêmio ser humilhado. O que é humilhar? Tomar 3-0 para mim é humilhação. Porque eu sou do tempo que eu ia no Maracanã e eu encarava o Flamengo. Eu sou do tempo, eu não tenho medo do Flamengo. Eu sou do tempo que eu ia no Maracanã e o Flamengo me respeitava. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E hoje a pergunta é: de quanto o Grêmio vai perder? De quanto vai ser o massacre, ora bolas? Aonde é que nós estamos? Que gestão patética essa do Grêmio. Que gestão fúnebre essa do Grêmio. Que gestão... Calma, Faria. Não me acalmo. Que gestão desprezível essa do Grêmio. Que leva o Grêmio para um buraco. Leva o Grêmio para ir para o Maracanã para quê? Para ser humilhado. Para ter 60 mil pessoas no Maracanã. Para tocarem olé, 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 olé. Eu não admito o Grêmio assim. Isso é não ter vergonha na cara, Volpe. Não ter vergonha na cara. Marcos Rocha. Tô falando do time que jogou o último. O Kahneman. O Balbuena, coitado, que sequer vai jogar, vai ser operado. O Marlon. A minha avó, o meu avô. O Bright White, que não tá jogando nada. O que é isso que estão fazendo com o Grêmio? Não tem ninguém capaz de chegar lá e enfiar o dedo desses caras na tomada. E vou pedir que todos saem daqui água. Que todos os gremistas que me acompanham agora em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, deem-se as mãos. E se estiverem sozinhos, agarrem suas mãos ou ergam as mãos para os céus. E comigo, numa única só voz,
com todos os santos e com Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos protegendo e nos abençoando e nos livrando do vexame. É uma oração para o livramento do vexame, uma oração para o livramento do vexame, uma oração para o livramento do vexame. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal que é o ataque do Flamengo, do mal que é a máquina do Flamengo, do mal que é o meio-campo do Flamengo, do mal que é o time do Flamengo, do mal do massacre do Maracanã, do mal de 8 gols, 7 gols, 6 gols, 5 gols, 4 gols, 3 gols. Nos livrai-nos do mal. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também na questão financeira do Mengão, tá? O Mengão tá recebendo aí, vai fechar um faturamento, tudo indica, na casa de mais de 2,5 bilhões de reais de faturamento aí pro time do Mengão, né? O Mengão tá avassalador também, não só dentro de campo, mas também nas suas questões financeiras. Então assista essa parte até o final, que é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. 500 milhões de reais em vendas. É esse o número que o Flamengo ultrapassa em negociações, né, de jogadores do seu elenco nessa temporada. Então esses aqui os jogadores, rapaziada. Estamos falando da negociação de 5 atletas. Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro por 44 milhões de reais à vista. Alcaraz, vendido para o Everton, né, primeiro emprestado, e aí depois, né, rolou de fato essa negociação, 96 milhões de reais. Wesley foi vendido para Roma na conversão por 162,2 milhões de reais. Gerson, pagamento de multa rescisória do Zenit à vista, 160 milhões de reais, mais disso, né? Mais do que isso, né? E o Matheus Gonçalves agora na conversão, vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita por 50,5 milhões de reais, totalizando 513,3 milhões de reais na conversão do dólar, do euro para o real. A gente falou aqui, né, cara, das vendas, né, das compras do Flamengo, né, das chegadas de jogadores com salários elevados, né, o Saul, né, a compra, né, assim, do Samuel Lino, né, jogadores foram comprados ali por 16, 20, 22 milhões de euros. Vendeu muito, comprou também. Mas se a gente parar pra ver os jogadores do Flamengo que não são titulares, é um negócio assustador. Tá aí o Pedro na foto, que não é titular absoluto. Aliás, outro dia teve problema com o treinador puxou a orelha dele e vi muita gente criticando. Será que o Pedro estaria jogando essa bola se não tivesse tido puxão de orelha público do Felipe Luiz outro dia? Será? Não sei. Não sei, tô jogando a pergunta pra vocês. Felipe Luiz ali naquele momento, e muita gente criticou o Felipe. E eu acho que vale o debate. Pô, será que ele expôs demais? Eu entendo que se ele chegou naquele ponto, é porque ele entendeu que não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. E o jogador pode e deve ser cobrado. E não foi um negócio ali sacana. Foi um negócio na bola. Falar agora sobre Lucas Paquetá, porque o jogador interagiu com o Mengão nas redes sociais e, é claro, sempre que o Paquetá faz qualquer movimento relacionado ao Flamengo, a galera fica muito eufórica. Hoje é aniversário do Paquetá e o Flamengo postou nas redes sociais dando parabéns para ele, né? O Flamengo colocou: nosso cria está fazendo aniversário, que você continue encantando o mundo com o seu talento, e pode ter certeza que a nação torce por você sempre. Parabéns, Lucas Paquetá. E daí o Paquetá, ele comentou, e na resposta que ele deu pro Flamengo, a galera veio embaixo, claro, falando: bora, volta. Ele colocou assim: obrigado por tudo, Mengão. E a galera veio: obrigado nada, tá na hora de você voltar, retribuir com taça, retribuir com jogos, retribuir com vitórias pro Flamengo. Aquela coisa toda, aquela resenha toda, que o torcedor rubro-negro, é claro, tem um carinho muito grande pelo Paquetá. O Paquetá, que durante também o processo que ele enfrentou lá na Inglaterra, ele teve até próximo de vir para o Flamengo, chegou a se cogitar a possibilidade dele vir para o Flamengo por empréstimo, até que essa situação se resolvesse. Então, o jogador hoje interagiu e a galera veio embaixo ali, interagindo mais ainda. A galera veio embaixo, claro, levando ali mais ainda naquela coisa de convidar o Paquetá para voltar o mais rápido possível para o Mengão. Próximo jogo do Flamengo é contra o Grêmio, domingo, 4 da tarde. Eu tô um pouquinho preocupado. Porque
contra o Inter, que foi 6-1 em 3 jogos, eu falei, cara, o que mais me espanta é que o Flamengo ainda não tá no seu ápice. Esses caras estão chegando agora. O Saul, o Samuel Lino, esses caras ainda vão encaixar. Eu acho que começou a encaixar. E, cara, a minha única esperança é não passar por essa humilhação aí. Eu não vou aqui contar como derrota. Na verdade, conto, né? Mas eu não vou torcer por uma derrota, porque se for 1-0, 2-0, não é que eu vá achar bom, eu vou ficar aliviado, cara. A situação do Matheus Gonçalves foi uma notícia trazida em primeira mão pelo Léo Dias Esporte. Eles trouxeram que o jogador estava sendo vendido, já trouxeram, né, a notícia já sacramentada mesmo, sendo vendido pro Al Ahly, né, que é o time que é o campeão da Champions Asiática nesse momento, atual campeão, e o valor cara, é o que eu falo, às vezes você ter pressa para negociar, querer negociar, às vezes no mercado nacional, um jogador que tinha um valor de mercado até considerado alto, você consegue valor maior pouco tempo depois. O melhor negócio que o Flamengo poderia ter feito é realmente não vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Você reforçar um time que está brigando por título com você, que está lá em cima na tabela também, brigando com Palmeiras e Flamengo, que está em outras competições, e queria trazer um jogador que sabe que tem potencial, mas que hoje no Flamengo não tem espaço. Por quê? Porque o Flamengo está com um elenco fortíssimo, mas é um jogador que está olha, eu costumo dizer, um nível assim, ó, muito bom jogador. É muito bom jogador. Acho que tem um pouco do olhar também pro garoto, assim, porque eu acho que dificilmente esses garotos vão ter oportunidade no elenco do Flamengo. Então, de uma certa maneira, você vai matando a carreira do garoto, porque ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo 10, 15 jogos pingado ali, entrando 15, 20 minutos. Pode ser, assim, acho que seria legal você ter uma visão do Felipe Luiz, de alguém da diretoria, falando sobre isso, porque como negócio, realmente não é o melhor negócio. Você olhar os valores, você liberar um jogador com potencial muito grande, que já tem jogado muito bem, mas você olha para o elenco do Flamengo e esse cara vai entrar onde? Ele vai ganhar a condição de que, assim, ele pode até entrar num jogo ou outro, mas... E o Felipe Luiz ali, ele quis jogar com o grupo, né? Porque com todo carinho, o Cebolinha e o Michael não vão pressionar o Samuel Lino, né? Pelo menos nesse cenário que a gente está vendo hoje. E olha o nível do Flamengo. Os jogadores como Everton Cebolinha e o Michel, pelo que já jogaram, pelo que não tem jogado, pô, chegar para qualquer time da Série A, qualquer time, você quer Everton Cebolinha? Claro. Pô, mas o momento já não era bom, né? Quer o Michel? Claro, quero também. E realmente hoje não é que são dispensáveis, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o momento deles não é bom, né? Já de algum tempo. E na galera da UOL aí pegou fogo, tá? A treta aí, Casagrande e muito mais. A gente vai discordar do Casagrande, é notório, é nítido que a gente vai discordar dele, mas preste atenção no que ele falou, e comenta aqui embaixo também o que vocês acharam desse comentário do Casagrande a respeito de querer fazer essa comparação entre Flamengo e Palmeiras, né? Convenhamos, o Flamengo tá anos-luz à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí, tudo que eles falaram. E quero colocar a tela de novo aí. Diga lá, Casão. Não, eu tava falando, quando caiu o negócio aqui, o seguinte, se você fala de espanholização, não é? Hein, Tironi? Eu falo. Então, isso pode ser que modifique para baiernização. Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro. Aquele time que de cada 10 campeonatos, 8 dispara. Um ele se complica, mas ganha, e um ele perde. Né? Pelo desenho que está se fazendo. É claro que o Palmeiras tem potencial financeiro, o Palmeiras é o Palmeiras, desde quando o Abel chegou, disputa título e vai continuar disputando. Só que eu estou vendo o Flamengo montando elenco muito superior em quantidade e qualidade do que os outros times, cara. O elenco do Flamengo é absurdo, cara. O time está jogando com Luiz Araújo, por exemplo, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Aí no segundo tempo, o Felipe Luiz põe Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, que alguns jogos entram depois, seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz, só no ataque, ele tem dois ataques
6 jogadores que ele pode colocar do jeito que ele quiser, pode misturar os trios, né? Que todos os 6 poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Palmeiras não começar a contratar também alguns jogadores já prontos, que chegam prontos para jogar, não jogadores bons como ele contrata, mas muitos jovens que ainda demora um tempo para se enquadrar, para se habituar, para entrar no esquema, ou contrata, pelo menos quando contratar 5, 3 que você pega e põe, né, como Jorginho, né, como Samuel Lino, como Saul, né, enfim, como jogadores que o Flamengo compra. O Flamengo compra jogador e põe para jogar. Não são jogadores que ficam testando. Então o elenco vai aumentando de quantidade e vai ficando super potente em qualidade. E aí o que acontece? Lá tem um trabalho muito bem feito, principalmente com o Felipe Luiz, que os jogadores que estão no banco, eles não estão irritados por estar no banco. Eles estão motivados pela competição entre eles. E aí acontecem essas coisas, mete 8, com ataques diferentes. O Pedro não joga um jogo, no outro jogo entra e faz 3. Né? Aí entra o Bruno Henrique, bate o pênalti. Aí o Luiz Araújo faz 1, 2. Aí o Samuel Lino faz 1. Aí o Plata faz o outro. Todo mundo faz gol naquele time. Dos 6 ali que ele usa no ataque, todo mundo faz gol toda hora. Danilo, o Casão falou sobre jogadores prontos. Está chegando um jogador, em tese, pronto ao Palmeiras dessa vez, né? Porque não? Porque o Palmeiras está contratando, pensando, não sei quando. Isso eu já discordo, que não está pensando, está fazendo um time para os próximos anos. Não, fez um time e gastou 700 milhas para 500, sei lá quanto, para ganhar esse ano. Né? Isso aí, não vamos dourar a pílula sobre isso. E agora, tem o Andreas Pereira. Se há um jogador pronto, é o Andreas Pereira, não? Quando a gente fala sobre o Palmeiras estar contratando para formar um time a longo prazo, não é que significa que esse ano não quer ganhar, claro que quer ganhar. Significa que são jogadores que você olha e tem mais 6, 7, 8 anos jogando e que, como foi o que o Palmeiras fez de 19, 20 para cá e está começando agora a trocar esses jogadores. Não significa que não quer ganhar esse ano, claro que quer. A gente tem que lembrar, são 700 milhões porque o Palmeiras precisou contratar 13 jogadores, 12, 11, sei lá. Então, o Palmeiras está reformulando um time, é como se estivesse começando, não do zero, porque tem alguns jogadores que chegaram no começo do ano, mas gastou tudo isso porque vendeu 11. Saiu Mike, Marcos Rocha, Rios, Estevão. Então, assim, são vários jogadores que foram saindo e o Palmeiras precisou contratar. Nesse meio aí tem o Paulinho, que já não joga mais esse ano, tem o Carlos Miguel, que é terceiro goleiro, que você já está pensando numa oportunidade de mercado e vai contratar. Então sim, o Palmeiras tem a obrigação e vai ser pressionado justamente, não é que eu estou dizendo que é injusto, é justo que o Palmeiras seja pressionado pelo investimento de 700 milhões, mas é que quando você olha esses 700 milhões, ele serve para pressionar para esse ano, para ganhar, mas também serve para você olhar a longo prazo e ver um projeto de time, porque é o mesmo projeto que o Palmeiras fez em 2019, 2020, quando mudou o jeito de pensar futebol, quando saiu o Alexandre Matos, quando entrou o Anderson Barros, quando contratou o Abel Ferreira. É um projeto que tem os seus ciclos e a gente está entrando num novo ciclo. De novo, nada disso significa que o Palmeiras não tem que ganhar esse ano. Tem que ganhar esse ano. Não estou dourando a pílula, não estou dizendo que tem que ganhar esse ano, tem que batalhar para ganhar esse ano. Mas aqui é um projeto a longo prazo. E o Andreas é um jogador mais parecido com o Jorginho e com o Saul, no sentido de jogador pronto. Nesses 5 anos, o Palmeiras contratou pouquíssimos jogadores nesse perfil. Acho que o último que o Palmeiras contratou e que ainda não vingou foi o Felipe Anderson, que era muito rodado e que foi uma oportunidade, que saiu ali da Lazio, que tinha uma proposta para continuar na Itália e jogar no Juventus, mas preferiu voltar ao Brasil e não conseguiu ainda jogar no Palmeiras tudo aquilo que a gente imaginava e que ele já conseguiu jogar na Itália, que fez ele até ser convocado para a seleção brasileira. O Andreas é nesse nível, é um cara mais pronto, já jogou em seleção brasileira, já rodou na Inglaterra, já jogou na Itália, teve base na seleção da Bélgica, então é um cara que já chega um pouco mais pronto, tem 29 anos, só que você vê que, diante de tudo isso, não é nem de perto o investimento mais caro que o Palmeiras já fez.
vão ser 10, 11 milhões aí de euros pelo Andréas, justamente por esse perfil. E o Palmeiras ele tem essa questão de contratar jogadores, não é que vai contratar para revender necessariamente, mas vai contratar para, se precisar, vende para fazer um dinheiro, para tentar manter a sua receita alta, porque o Palmeiras, em receita de televisão, patrocínio, naming rights e sócio torcedor e todas essas receitas, ganha menos do que o Flamengo. Precisa encontrar alternativas e ultimamente tem sido na venda de jogadores, seja da base ou de jogadores que se destacam. Rapidinho aqui, pessoal, vocês concordam com tudo que foi falado aí a respeito do Flamengo, querer fazer essa comparação, né? Muito mais, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários aí, na minha opinião, o Flamengo está bem à frente, independente se o Andréas Pereira vai lá para os caras ou não. O Flamengo está muito à frente, você vê o que o Flamengo contratou, esse Saul muito melhor do que o Andréas Pereira, o Lino muito melhor. Então, o Andréas Pereira é passado, na minha opinião, o Flamengo não deve pensar nisso aí, porque o Flamengo contratou agora está muito à frente do Andréas Pereira. Essa é a minha opinião, mas e vocês? Comenta aqui embaixo, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Que tem 23, 24 e 25 e consigam ser revendidos como foi o Rios. Então, acho que esse é o balanço do Palmeiras aí. Mas vou perguntar para você e depois para o Cação. Claro. Por que o Palmeiras joga menos do que o Flamengo? Porque acertou, os jogadores que estão agora, eles acertaram mais. Então o Saul e o Jorginho estão muito bem. Só que, por exemplo, o Carrascal ainda não estreou, a gente não sabe o que vai ser. O Emerson Royal, para mim, eu já tinha dito, não sei se é uma contratação tão certeira assim. Os caras que estão ali jogando entre os times no time titular estão jogando melhor. Só que isso não significa que o Flamengo acertou em 100% das contratações. A gente está lembrando de todos os jogadores que agora estão bem. A mesma coisa do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, Vitor Roque começou a jogar bem agora. Legal. Jeff Té, a gente não tem a menor ideia. Mikael. Provavelmente o Palmeiras errou nessa contratação. Assim como o Flamengo acertou lá atrás com o Léo Ortiz, com um investimento muito parecido. Nesse caso, o Flamengo foi melhor no mercado do que o Palmeiras. Mas nos últimos 5 anos, é a mesma coisa que a gente discute do Palmeiras e do Flamengo sempre. O Palmeiras acertou mais porque tem menos dinheiro e ganhou mais do que o Flamengo, porque o Flamengo, nos últimos 5 anos, ganhou muito mais dinheiro e investiu muito mais dinheiro que o Palmeiras. O Flamengo deveria estar muito à frente do Palmeiras e não está nos últimos 5 anos. Pode ver. O Flamengo tem faturamento muito superior ao Palmeiras nos últimos 5 anos. A última vez que o Palmeiras ganhou mais que o Flamengo em faturamento, acho que foi em 17, 18. Faz bastante tempo. E ainda assim o Flamengo não abriu essa distância toda para o Palmeiras. Então eu acho que é muito por isso, porque o Felipe Luiz faz um trabalho melhor do que o Abel no momento e as contratações Saul e Jorginho são contratações que chegaram e corresponderam. Mas quantos jogadores que nesse nível chegaram aqui e tiveram que ir embora do Brasil? Vários. A gente vai lembrar de vários. O Flamengo acertou nessas apostas. O que você acha, Casão? Por que o Flamengo joga mais do que o Palmeiras? Considerando que investiram mais ou menos a mesma coisa nesse ano, mas só que o Flamengo, quando a gente olha um time e outro jogando, a gente acha que o Flamengo joga melhor. Vamos lá. As contratações são jogadores prontos, jogadores que chegam para jogar. Jorginho tá dando certo, o Saul tá dando certo, Samuel Lino também, que é titular do Flamengo e estava na lista da pré-lista do Ancelotti. Então são 3 que o Flamengo contratou agora que entraram, né? O Emerson Royal, ele veio para ocupar a vaga da lateral direita do Wesley, mas ele não veio para jogar no lugar do Wesley. Tem o Varela e tem o Emerson Royal. Nenhum dos dois são iguais ao Wesley, mas são bons jogadores que não comprometem, né? Em relação à defesa, o Flamengo contratou um tempo atrás o Léo Ortiz, mas mais atrás ainda contratou o Léo Pereira, que era do Atlético Paranaense. Estava lá o Léo Pereira. É a dupla de zaga do Flamengo. Contratou 2 jogadores prontos que viraram titulares do time. Tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz vieram de fora e viraram titulares. É a zaga titular do Flamengo hoje, né? Então o Flamengo foi acertando muito nas contratações. Não é só Jorginho, Saul e Samuel Lino. Não são só esses 3. Léo Ortiz, Léo Pereira, também foi acerto, né? O erro do Flamengo nos últimos anos foi o treinador. O Flamengo errou na contratação de treinadores. O Flamengo errou um monte. É só a gente ver. Teve o Domenech, teve o Paulo Souza, teve o Sampaoli. Quem mais teve que foi? Teve o Rogério Ceni. Dorival. Teve o Tite.
Dorival. Aí o Dorival foi um período. Mas o Dorival foi um período curto e foi um acerto, né? Porque ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Teve o Renato também. Teve o Renato também, que começou explodindo, depois não andou. Então o Flamengo não deu sequência para nenhum treinador depois do Jorge Jesus, que também não teve sequência. Jorge Jesus ficou aí no Flamengo, sei lá, 7, 8 meses. Fez um futebol espetacular, que encanta até hoje. Todo mundo só lembra do Jorge Jesus, do Flamengo de 2019. Mas foi um período curto e que nós não tivemos. O Flamengo não teve, e ninguém teve a contraprova do trabalho do Jorge Jesus, porque ele não continuou. Por exemplo, o Abel Ferreira, o Abel tem prova e contraprova. O Abel ganhou, continuou ganhando, perdeu, ganhou. O ano passado não ganhou, tá esse ano jogando e tá disputando o título e tudo mais. Então o Abel Ferreira, foi o maior acerto do Palmeiras, foi no treinador. O Flamengo foi ao contrário. O Flamengo acerta nas contratações de jogadores e se equivocou na maioria dos treinadores que ele contratou de 19 para cá. Talvez não, com certeza acertou agora. Parou de contratar, deu a chance para o Felipe Luiz tapar um buraco, e o Felipe Luiz mostrou qualidade e continua com o Felipe Luiz, e o Flamengo está com um futebol agradável. Por que está com um futebol agradável? Por que o Flamengo joga mais? Não é que o Flamengo joga mais. O Flamengo está jogando a cultura flamenguista, a escola futebolística do Flamengo. É isso que o Felipe Luiz está fazendo. O Felipe Luiz está colocando em prática aquilo que o Flamengo sempre teve na raiz do seu futebol. Futebol técnico, de toque de bola, de ultrapassagem. Claro, colocando o modelo atual, do futebol atual, né? Marcar pressão, não deixar o adversário sair com a bola, ter virada de jogo. Enfim, o Flamengo hoje joga... não é igual, mas é a mesma escola futebolística que 19 jogava, que 81 jogava e que é a escola do Flamengo. Os outros treinadores que foram lá que o Flamengo contratou, eles queriam mudar essa escola, tentaram mudar o modo de jogar, tentaram fazer uma coisa da cabeça deles, do estilo deles. Eles entraram em confronto, em conflito com a escola futebolística do Flamengo. E agora o Felipe Luiz está fazendo a coisa mais certa, mais fácil, que é também o DNA dele. Não é que ele está sendo violentado a fazer aquilo que o Flamengo gosta que faça, mas ele pensa diferente. Não, ele pensa daquele jeito, por isso está funcionando. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam aí do Farid, os antes aí malucos, com medo do time do Mengão, porque também é o seguinte, se for jogar contra o time do Flamengo, querer dar uma de time grande pra cima do Flamengo, vai tomar goleada, tá? Vai tomar vareio do time do Flamengo. Esses caras aí tem que se comportar mesmo como um time pequeno, porque se for enfrentar o Mengão, querer enfrentar o Flamengo de peito aberto, como o Vitória quis, mesmo tomando gols, e querendo pressionar o time do Flamengo, vai abrir espaços e vai tomar, sim, goleada do time do Mengão, tá bom? Mas e aí, o que vocês acham? Né, o seu palpite, o seu placar para o jogo do Grêmio. Vamos fazer o seguinte, vou fazer diferente aqui a dinâmica. Se o Grêmio se fechar, se comportar bem direitinho, quanto será o placar aqui pro time do Mengão? Mas se o Grêmio quiser jogar aberto, quiser jogar de peito aberto para cima do Flamengo, comenta aqui embaixo também de quanto será o jogo entre Flamengo e Grêmio, tá? Na minha opinião, se fechar ali, toma 2-3. Se tentar abrir pro time do Flamengo ali, que nem o Vitória fez, toma outra goleada ali de 5, 6, 7, 8, até mais. Aí se não tomar cuidado. Mas na sua opinião, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!